Graça e paz. Quero começar o nosso vídeo hoje lendo um texto que está aqui em Mateus 7, do verso 15, o verso 15 e o 16. Fala assim: acautelai-vos, Jesus falando com seus discípulos, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, o Senhor está nos dando uma dica aqui, né? Que aconteceria os falsos profetas e como eu reconheceria. Aí nós vamos aqui em Mateus 24, quando Jesus está ali no Monte das Oliveiras, falando, né, dos últimos acontecimentos que aconteceriam. Deixa eu achar aqui, Mateus 24. O próprio Jesus também, mais uma vez, falando com seus discípulos, né, dos nossos dias atuais, desses dias para hoje, né? Ele fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, olha para você ver, enganaria até os próprios escolhidos. Então, nós temos que estar atentos a isso. Mas ele falou lá no Mateus, né, 7, que não se colhem uva, né, dos espinheiros. Não se colhem. Ou seja, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo dom. Porque ele está falando aqui que eles poderão fazer grandes sinais e prodígios. Ele está falando de sinais, prodígios. Ou seja, dom. O que é um dom? Um dom é uma capacitação que Deus nos dá para curar, para profetizar. O Senhor nos dá esse dom. Sim, e tudo aquilo que Deus nos dá, Ele não tira. Mas muitas pessoas usam o dom de maneira errada. Tem pessoas que usam o seu dom para se autopromover, usa o dom para ganhar dinheiro, usa o dom de maneira errada. E o Senhor está dizendo, olha, é pelo fruto. E o que é o fruto? O fruto é o amor. Só que o amor, eu gosto de dizer assim, que o amor, ele é como uma mexerica, que, né, cada goma ali da mexerica é como se fosse uma qualidade, algo que integra o amor, como ser pacificador, misericordioso, bondoso, né, justo, honesto. Então, tudo isso vai englobar dentro dos frutos, que nós vemos em Gálatas, quando Paulo ele fala dos frutos do Espírito. Claro que é uma lista, né? Ele falou de alguns dons, de alguns frutos, mas nós sabemos que a lista é muito maior. Então, lá ele fala, né, de bondade, benignidade, paz, misericórdia, alegria, tudo isso, né, que forma o quê? O dom chamado amor. O dom chamado amor. Então, a obra do Senhor, ela tem que ser feita por amor. Se você ler Apocalipse para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus faz um alerta para elas. Está lá em Apocalipse 2. Ele fala para a igreja de Éfeso: olha, eu conheço as suas obras, que vocês não puderam suportar os maus, que puseram à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos. Ou seja, era uma igreja que tinha conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, como você põe à prova alguém que tem conhecimento? Mas, porém, ele falou assim: mas eu tenho contra ti que perdeste o que é o teu primeiro amor. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece dentro da igreja de chegar uma pessoa com um grande dom, né? A pessoa prega, nossa, é uma bênção, canta maravilhosamente bem, né? Tem aquele dom maravilhoso. Mas, porém, o fruto dela não é tão bom. O fruto dela não é bom. E aí o Senhor fala assim: é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que nós sabemos se a pessoa é ou não. É pelo fruto que você vai saber se a pessoa é trigo ou joio. Porque é isso, o trigo e o joio, eles crescem juntinho, igualzinho. Enquanto estiver crescendo, você não vai saber diferenciar um do outro. Porém, quando chegar na época da colheita, o trigo ele vai estar cheio de fruto. Ele vai até se curvar, porque ele está pesado daquelas sementes, dos grãos do trigo. Porém, o joio, ele continua em pé, empinado lá, porque não tem fruto nenhum. Não existe fruto. Então, às vezes a pessoa tem aparência, está falando assim, Jesus está nos advertindo aqui, que seriam lobos com aparência de ovelhas. Lobos com aparência de ovelhas. Então, eu vejo assim, muitas vezes, as pessoas indo atrás de sinais,
Ah, eu vou lá no monte porque para receber uma profecia. Deixa eu te falar, a maior profecia é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. E aí a pessoa vai lá, né, se correr atrás de sinais, mas a Bíblia fala lá em Mateus 16 que os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se tomar alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Então os sinais é que nos acompanham. Nós não precisamos também correr atrás de bênção, porque lá em Deuteronômio 28 fala que se nós cumprirmos todos os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos nos alcançarão. Fala que a bênção vai nos alcançar. Está lá em Deuteronômio 28, 2. E aí ele vai falando de várias bênçãos, que nós seremos felizes, né? Feliz seria o fruto do nosso ventre. Em tudo nós seríamos felizes. Então, é cumprir o mandamento que vai fazer com que a bênção me alcance. Então, o que acontece? Jesus, então, ele nos advertiu muito seriamente com relação a esses falsos profetas. Paulo, ele fala a mesma coisa. Lá em Atos 20, 28, ele fala, olha, acautelai-vos que depois vai entrar entre vós, né? Lobos famintos. Atos, deixa eu abrir aqui. Atos 20, versículo 28. Fala assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu pastores ou bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Paulo está falando assim, olha por você e olha pelo rebanho, porque o Senhor te constituiu. Porque muitas das vezes a gente vai colocando pessoas no altar, muitas vezes você não conhece, você chega, a pessoa mal chega dentro da igreja, passa uns dias, está no altar, mas o fruto, ele deve um tempo para ele aparecer. O dom pode aparecer imediatamente, mas o fruto não. Só que Jesus está alertando, é pelo fruto que vai se conhecer a árvore, não é pelo dom. Não é pelo dom. E aí, voltando para a questão da profecia, olha o que fala. Né? Eu quero ler 1 João 4, que ele vai falar sobre essa questão de que nós devemos julgar a profecia. Não é o profeta não, tá? Nós não temos que julgar ninguém, mas a profecia eu posso julgar. Fala assim, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha para você ver. Não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? O que o Senhor falou? Olha, eles vão fazer grandes sinais de prodígio e, se possível, vai enganar até mesmo os próprios escolhidos. Então, como que eu vou julgar? Ele está falando aqui, há vários espíritos. De que espírito ele está falando? Paulo está falando de 3 espíritos. O Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito do diabo. A pessoa pode falar, né? Orientada, né? Inspirada pelo Espírito Santo, pelo seu próprio Espírito, que muitas vezes é a carne que está falando, não é o Espírito Santo, e muitas vezes até pelo próprio Espírito do diabo. Porque nós não podemos ser meninos infantis, pensar que todo mundo que está dentro da igreja é crente, que todo mundo é trigo. Porque se todo mundo fosse trigo, não precisaria o Senhor falar que tem o joio. Se todo mundo fosse trigo, não precisava do Senhor falar que no nosso meio estariam o quê? Os lobos vestidos de cordeiro. Então é porque não é todo mundo é trigo. Então nós temos que entender isso e saber disso. E saber, estarmos atentos a isso. Então a gente vê uma infantilidade da igreja nesse sentido. Se a pessoa fala uma profecia, é como se fosse uma coisa do outro mundo, todo mundo para ouvir. E muitas das vezes, sabe, a profecia, ela não falou nada de novo, falou aquilo que já está aqui na Bíblia. E Deus, para que Deus vai revelar aquilo que ele já revelou? Se você ler Daniel 9, quando Daniel começa a orar para a nação de Israel voltar para Jerusalém, porque eles estavam cativos na Babilônia, fala lá que Daniel entendeu pelos livros que o tempo que Deus havia profetizado já para o profeta Jeremias seria 70 anos. Então Deus não revelou para Daniel assim, Daniel, chegou o tempo agora, já cumpriu o tempo do cativeiro babilônico. Não. Daniel foi lá ler nos livros, foi lá ver nos livros. Então nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que ser como os moradores lá, os discípulos de Bereia, porque tudo que Paulo falava, eles conferiam se era aquilo mesmo. Tudo que Paulo ensinava para eles, estavam conferindo na Bíblia se era aquilo mesmo. Então, nós não temos que crer naquilo que o homem fala, nós temos que crer naquilo que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala? Então, se há 3 tipos de espírito, nem todo espírito é Deus falando.
Nem toda profecia, ela vem de Deus. Vamos ler um texto aqui, olha. Como que eu vou saber, né, se uma profecia, eu vou reconhecer um falso profeta? Vou ler lá em Deuteronômio 18. Vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia aí. Deuteronômio 18, 21 até o 23. Fala assim. Não, é 21 e 22. E se disserdes no teu E se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Nosso Deus é maravilhoso, né? Ele nos ensina tudo, né? Ele fala, como que eu vou saber no meu coração se essa profecia é verdadeira ou não? Se é Deus que está falando, ou se é o homem, ou se é até mesmo um espírito maligno. Como que eu vou saber? Aí o 22 fala, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então a palavra está dizendo, olha, se não cumprir, por quê? Porque a própria palavra dele fala que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Fala que a palavra dele não volta vazia. Então está dizendo, se ela não se cumprir, não foi Deus que falou não, porque Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então não foi Deus que falou. Primeira coisa. Segunda, vamos ver aqui em Deuteronômio mesmo, 13, o versículo do 2 ao 4. Deuteronômio 13, do 2 ao 4, fala assim, ó. E se sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvirei, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Então, se isso der algum sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos a outros deuses, ou seja, se algum profeta quer te induzir, aqui no caso é induzir idolatria, né? Mas quanto indução? Indução a coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, então não vamos fazer. Não vamos. Nós não temos, a maior palavra é a de Deus. Se alguém falasse, olha, Deus me falou que é para você fazer tal coisa, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus que falou. É isso que ele está dizendo, não sou eu que falei. Se não se cumprir, também não fui eu que falei. Porque quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, olha, isso vai se cumprir. Já vi, tem pessoas que têm raiva de crente. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali no leito de morte, vai um crente lá orar e fala assim, olha, Deus está falando que que ele não vai morrer dessa doença. A pessoa morre. Aí, o que acontece? Em vez dele ajudar, ele atrapalha. Esse profeta não foi lá para ajudar, esse profeta foi para atrapalhar. Esse profeta não foi usado por Deus. Porque a pessoa, em vez de viver, a pessoa morreu. Então, a gente tem que ter muita certeza daquilo que nós falamos. Tem que ter muita certeza daquilo que nós estamos ensinando. Olha, Colossenses. Tem tantas, irmãos, tem tanta palavra nos exortando a respeito, tanto que Jesus, que o próprio Deus no Velho Testamento, se você pegar Ezequiel 34, acho que de 1 ao 7, fala dos falsos pastores, dos falsos líderes, como que a palavra de Deus, ela fala a respeito dos falsos profetas, como que a palavra nos adverte sobre isso. Não era para ninguém cair, mas o problema é que o inimigo está tirando muito proveito disso. Porque hoje as pessoas elas não querem ler a palavra. É muito mais fácil receber uma profecia. Mas aí muitas das vezes você vai receber profecias erradas. Por quê? Pela falta do conhecimento. Porque nós temos que colocar à prova se aquela profecia é de Deus ou não. Não é o profeta, mas é a profecia. Colossenses 2, versículo 8, fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, o mundo dentro da igreja, segundo os rudimentos do mundo. A igreja hoje, ela acha que ela tem que imitar o mundo para ganhar as pessoas para Cristo. Nossa, imagina como que Deus está triste nisso. As pessoas deixam de acreditar no poder de Deus
no convencimento do Espírito Santo e achando que são atrativos mundanos que vai convencer as pessoas a aceitar Jesus, que vai convencer, às vezes a pessoa até aceita ali na hora pela emoção, mas será que é uma obra que realmente vai prevalecer? Será? Aqui Paulo está falando, cuidado, muito cuidado, né? Muito cuidado. Então são esses homens aí, ó. É o 2:8. Vou ler novamente. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muita coisa, né? Nós temos vivido um tempo de uma igreja assim, totalmente voltada para o mundo, né? Totalmente voltada. Totalmente voltada, uma igreja que deixou de ser cristocêntrica para ser uma igreja que tirou Jesus do centro. Jesus não está mais no centro, não é mais cristocêntrica. Agora o que está no centro é o homem. Ah, mas eu tenho que fazer isso porque isso é que atrai o homem. Isso é que gosta. Gente, nunca foi o homem, sempre foi Cristo. Nunca fomos nós, sempre foi Cristo. Se Cristo sair do centro, o que vai entrar no centro é o homem, é a vontade do homem, é a carne do homem. E aí? Como que vai ficar? Nós temos vivido esse momento, nós temos vivido esse tempo, né? De tanta novidade, de tanta coisa. Calma lá, gente, não é isso não. Eu tenho que me igualar ao mundo para ganhar as pessoas para Cristo? Eu tenho que me igualar ao mundo? O mundo, isso aí é o tempo de que Jesus falou, não é mesmo, né? Da apostasia. A apostasia hoje é o mundo entrar dentro da igreja, é o mundo totalmente dentro da igreja. Houve um tempo que a igreja se juntou com o Estado. E a igreja foi uma decadência total. Nós entramos em trevas, que é o tempo das trevas, né? Foi o chamado tempo das trevas. A igreja juntou com o Estado. Hoje a igreja está juntando com o mundo. Hoje a igreja está juntando com o mundo. Mas a Bíblia nos alerta muito sobre isso. Muito mesmo. Muito mesmo. Não é palavra de homem, não. Palavra de homem não me convence, não. Espero que não convença você também. 1 Timóteo 4. Quero ler 1 Timóteo 4, o versículo 2 e o 3 fala assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso é para o nosso tempo, tá? Homens que sobem no altar para falar mentiras. Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando as abstinências dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha o verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. É o que nós estamos vivendo hoje. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo não estava escrevendo para o mundo? Paulo estava escrevendo para o mundo? Me responde, Paulo estava escrevendo para o mundo isso aqui? Esses espíritos enganadores que vão entrar na igreja trazendo doutrina de demônio, ele estava falando para o mundo? Ou ele estava falando para mim e para você? Paulo estava escrevendo para a igreja, Paulo estava falando com Timóteo. Timóteo, olha as igrejas aí, Timóteo. É uma carta para Timóteo. Timóteo estava cuidando das igrejas. E ele fala, Paulo está dizendo, olha, vai acontecer isso, Timóteo. Vai acontecer. Nos últimos tempos vão entrar espíritos enganadores e doutrinas de demônios dentro das igrejas. Mas a igreja vai continuar dormindo ou vai pôr a prova? Nós vamos fazer igual a igreja de Éfeso, vamos pôr a prova os falsos profetas? Vamos conhecer primeiro o fruto para depois chamar para cima do altar? Vai conhecer o fruto primeiro. Vai conhecer o fruto primeiro. Né? Porque hoje a gente vê assim, uma coisa assim, que está crescendo, uma coisa crescente, é a questão de profecia. Às vezes a pregação, as pessoas não estão aí para pregação. A maior profecia é pregação. É a palavra de Deus, as pessoas estão andando, as pessoas estão cochichando. Levanta o profeta lá, todo mundo fica em silêncio para ver o que ele está falando. Agora, tem que saber, tem que colocar à prova o que ele está falando. Porque eu estou falando que você tem que pôr à prova? Não, a Bíblia que está falando. Lê 1 João 4, 1. O apóstolo Paulo falando que é para colocar à prova os espíritos, porque então ou seja, o espírito que atua no profeta, não o profeta, mas o espírito tem que ser colocado à prova, se for verdade. E o que Deus fala lá em Deuteronômio? Se cumprir é porque eu falei, se não cumprir é porque eu não falei. Não falei na boca desse profeta. Não fui eu que falou.
E quantas coisas estão acontecendo dessa maneira, e tudo por preguiça da igreja estudar a palavra. Me desculpe, mas a verdade é essa. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Qual é a verdade que me conhece? É que eu conheço e pratico. Se eu não conheço a verdade, como que ela me liberta? Como que ela vai me libertar se eu não conhecer ela? Eu só pode trazer libertação aquilo que eu conheço e pratico. E aí, eu quero ler só mais dois textos. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, fala assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria consciência. Não querem ouvir mais essa doutrina, verdade? Ninguém quer conhecer Bíblia, ninguém quer ir psicólogo dominical, ninguém quer mais, né, ser carta viva mesmo de Deus. Mas aí o verso 4 fala assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nossa, misericórdia. Tamparão os ouvidos, terão comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Isso é para os nossos dias. É para os nossos dias. Não é para a próxima igreja, não. Porque nós somos a igreja do arrebatamento. Não tem próxima igreja, não. Só é para nós hoje. E ele está falando bem claramente. E eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios 4, 14, versículo 3. 2 Coríntios 14, versículo 3. Não é segundo, desculpa, tá? É 1 Coríntios. Eu costumo fazer essas confusão, tá? É primeiro, tá? 14, versículo 3. Fala assim, olha: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Se a profecia que você recebeu, ela te edificou, ela te consolou e ela te exortou, amém. É de Deus. Mas se ela não fez nada disso, se a profecia que foi falada não trouxe edificação nenhuma na sua vida, não trouxe consolo nenhum, não te exortou de nenhum erro, de nenhum conserto que você precisa, então, que profecia é essa? Então a profecia é para isso: edificar, exortar e consolar. Esse vídeo eu fiz muito direcionada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem me falado muito, me cobrado, já tem semanas já que eu estou querendo gravar esse vídeo falando a respeito desse assunto, porque é o que mais tem acontecido no meio cristão. As pessoas estão seguindo fábulas, as pessoas estão seguindo homens, as pessoas estão dando ouvido, né, àquilo que não está na palavra. E se nós não consertarmos, e se nós não ficarmos atentos, né, nós podemos ser enganados. Porque se nós não pudéssemos ser enganados, Jesus não teria falado com seus discípulos, que enganarão até os próprios escolhidos. Surgirão falsos cristos, fazendo grandes sinais e prodígios, e se enganarão até os próprios escolhidos. Então que nós não sejamos enganados. Que nós Deus possa nos dar um ouvido sensível para ouvir aquilo que vem dele. E quando um profeta chegar perto de você, você fala: Deus, se for do Senhor, eu vou receber, mas se não for, eu já repreendo em nome de Jesus. Eu já repreendo em nome de Jesus. E profecia, irmão, para falar com você assim: olha, eis que Deus é contigo. Mas meu Deus, a palavra de Deus, Deus falou: eis que eu sou contigo até a consumação do século. Precisa de usar alguém para falar isso? Olha, Deus tem visto seu sofrimento. Ué, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Claro que Ele está vendo, claro que Ele está sabendo, claro que nada foge ao controle dele. Irmão, tem coisas que Deus não precisa de uma pessoa para falar com você, não. Porque já tá na palavra. Basta você estudar a palavra, basta você ler a palavra. Então, que esse vídeo seja um alerta, tá? Esse vídeo é um alerta para você ver quem é de Deus e quem não é. Qual que é o fruto que a pessoa está produzindo. E ter mais cuidado também em quem você, né, como Paulo fala lá em Atos, olha, cuide do rebanho. Cuide do rebanho. Porque se o pastor não cuidar do rebanho, colocar um lobo para cuidar do rebanho, o lobo ele vai estraçalhar as ovelhas. Quando ele olhar, ele não vai ter mais rebanho, não. Ele vai ter um monte de gente rebelde lá, um monte de divisão, de confusão dentro da igreja dele. Então tem que ter cuidado com quem você está nomeando, com quem você está colocando para cuidar do seu rebanho.
tá bom? Que Deus continue te abençoando, fortalecendo e que não fique com raiva de mim não. Esse vídeo é só para alertar, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Alertou a mim também.